Na Flórida, Advent Health atua em meio a 2 furacões que arrasaram partes do estado americano. Projeto de solidariedade adventista alcança indígenas nas regiões montanhosas das Filipinas com educação, saúde e evangelho. Ministérios prisionais em Porto Rico levam uma nova perspectiva aos detentos. Convenção na Malásia mobiliza centenas de líderes de desbravadores para fortalecer os ministérios jovens em toda a região da Ásia e Pacífico. Missão Adventista transforma a comunidade isolada na floresta amazônica. Você vai ver em instantes essas e outras histórias marcantes aqui na NN. Convenção de líderes de desbravadores na Malásia treina 750 líderes para fortalecer os ministérios de jovens e adolescentes. O evento reuniu participantes de toda a região do sul da Ásia-Pacífico. Sob o tema Reconstruir o Altar, este evento apresentou momentos de reconexão com Deus e treinamento prático, focado em discipulado e serviço cristão. Os participantes foram capacitados para liderar e apoiar os colegas, promovendo o crescimento espiritual e o compromisso com a missão de espalhar o Evangelho. Saudações do Ministério Jovem Adventista da Malásia. Estamos muito felizes em poder apresentar a vocês este maravilhoso relatório sobre nossos desbravadores e também sobre nossos líderes master. Agora, nos orgulhamos da participação ativa dos líderes master e também dos desbravadores aqui na Malásia. A razão para isso é o trabalho árduo de nossos predecessores que realmente se esforçaram muito em treinar e dedicar seu tempo para garantir que nossos jovens estejam bem preparados para se tornarem servos do Senhor. Desde o estabelecimento da sede adventista na Malásia, temos realizado várias atividades para os desbravadores e líderes master. Continuamente realizamos treinamentos para ajudar nossos líderes master a estarem bem familiarizados com o currículo atual, que corresponde ao clube de treinamento, bem como alguns eventos, como pequenos camporis em cada igreja local. Fazemos isso porque queremos alcançar o maior número possível de pessoas locais ao redor dessas igrejas que estejam interessadas em se juntar aos desbravadores. No Dia Mundial do Desbravador, nossas igrejas locais sairão para realizar serviços comunitários, além de também conduzir serviços em suas igrejas locais. No nosso primeiro Campori de Desbravadores, contou com quase 2.000 participantes registrados, e até mesmo alguns que simplesmente apareceram. Recebemos a todos. Enfrentamos desafios, mas louvado seja o Senhor. Todos puderam desfrutar deste evento especial. Deixe-me mostrar alguns dos destaques no próximo vídeo. 14 regiões da Missão Saba, um contingente da Missão Sarog e um contingente da Missão Península Malásia participaram do desfile. Recebendo a saudação do passo de marcha, estavam os convidados especiais, ou seja, os líderes da igreja e convidados que estavam com o uniforme do líder master. Cento e 123 líderes em treinamento da Missão Sabá e Sarawak foram investidos como líderes master em uma cerimônia de investidura.
Os desbravadores, líderes em treinamento e líderes master, vestiram seus uniformes durante esta ocasião formal durante o Campori. O coordenador dos desbravadores da região, pastor Anukul Richel, convidado de honra, esteve entre os líderes que investiram os líderes em treinamento como líderes master, e posteriormente entregou os prêmios aos indivíduos selecionados e destacados. Entre as premiações estavam a Fita de Boa Conduta, o Prêmio de Longo Serviço, Asas de Bronze, o Prêmio de Serviços Meritórios, Asas de Prata, e o Prêmio de Serviço Distinto, Alas de Ouro. Um total de 221 participantes receberam esses prêmios. Como resultado, esses líderes estão agora prontos para guiar novas gerações a se tornarem discípulos de Cristo e a fazer a diferença através do Evangelho. Imagine enfrentar 2 furacões devastadores dentro de poucas semanas. Foi exatamente aí que a Advent Health atuou. Primeiro, veio o furacão Helene deixando um rastro de destruição. Então, antes que os esforços de recuperação estivessem completos, o furacão Milton atingiu a mesma região. No meio desse cenário complexo, algo extraordinário aconteceu. Descrito como algo como uma tempestade que acontece uma vez a cada século. O que vi em termos de pessoas se destacando de maneiras que não estavam na descrição de seus cargos, mas que simplesmente eram uma expressão de seus corações e uma expressão de si mesmos. Essa será a minha memória de Milton. Com 30 hospitais e mais de 70 mil funcionários em toda a Flórida, a Advent Health entrou em ação. À medida que o furacão Milton se tornava uma poderosa tempestade de categoria 5, a equipe trabalhou incansavelmente para manter os hospitais funcionando. Dentro das instalações, as equipes realizavam cirurgias, faziam partos e garantiam que o atendimento aos pacientes seguisse sem interrupções. Trouxe à tona o melhor do espírito humano, o melhor dos indivíduos da Advent Health, para deixar de lado seus próprios interesses egoístas e servir aos outros. Mesmo após as tempestades, os esforços da Advent Health continuaram. Eles ajudaram a arrecadar mais de $500 mil para auxiliar as vítimas dos furacões e ofereceram consultas médicas virtuais gratuitas para ajudar pessoas que sofreram com o desastre. O que eu vi em termos de pessoas se destacando de maneiras que não estavam na descrição do seu trabalho, mas que eram uma expressão de seu coração e uma expressão de si mesmas. No coração da floresta amazônica, voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm transformado a vida dos moradores ribeirinhos e levado esperança a uma comunidade que enfrenta inúmeros desafios em uma das áreas mais remotas do país. Às margens do rio Cuieiras, no coração da Amazônia, encontra-se Nova Canaã, um assentamento ribeirinho com cerca de 40 famílias. Localizada a aproximadamente 10 horas de Manaus e acessível apenas de barco, a comunidade enfrenta o isolamento da floresta e a falta de serviços básicos, o que torna a vida diária desafiadora, tanto para aqueles que lá vivem, quanto para aqueles que escolhem servir. Desde julho de 2023, voluntários das regiões leste e norte de São Paulo, em parceria com o Instituto de Missões do Noroeste, têm levado não apenas fé, mas também apoio prático aos locais. A construção de uma casa de missão e um centro de influência proporciona um lugar de abrigo para missionários e um espaço para encontros espirituais e sociais. Líderes da Igreja Adventista enfatizam que o objetivo é mais do que apenas construir estruturas físicas. Trata-se de construir vidas e deixar um legado de fé e esperança em antecipação ao retorno de Jesus, para uma comunidade a mais de 3.000 quilômetros de onde os voluntários vivem. Durante a primeira semana de evangelismo, 13 pessoas foram batizadas, incluindo 8 em um único sábado, enquanto outras 16 continuam estudando a Bíblia. Com o apoio dos missionários,
A comunidade também começou a construir um restaurante comunitário para gerar renda. Líderes da aldeia expressaram gratidão, destacando as ações da Igreja Adventista, que proporcionaram alívio muito necessário, abordando muitas das dificuldades que enfrentavam, graças aos esforços dos voluntários. Pastores enfatizam que a missão não se limita à construção, mas representa a força do Evangelho mesmo na floresta remota. Neste episódio do ANN Profiles, a apresentadora Alissa Truman entrevista Billy Biagi, vice-presidente-geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Juntos eles exploram uma inspiradora jornada de fé, liderança e dedicação ao trabalho missionário global. Biagi também oferece uma visão sobre o papel que ele desempenha dentro da organização adventista. Qual é o trabalho de um vice-presidente geral? Bem, temos diferentes responsabilidades e atribuições, como supervisor de comunicação, também Ministério de Publicações e Mordomia Cristã. E também estamos presidindo alguns conselhos, como no meu caso, presidente do Conselho da Rádio Mundial Adventista e presidente do Conselho Internacional do Hope Channel e muitos outros comitês. Eu tenho uma pergunta. Então, 2 vezes agora, durante uma sessão da Associação Geral, você recebeu chamados que mudaram a direção onde você achava que sua vida ia? Sabe como é receber esses chamados? É muito gratificante. Sentimos-nos honrados que a Conferência Geral em sessão e a Comissão de Nomeações nos convoquem. É uma honra. É muito gratificante porque, como já contei, desde que nos formamos, falamos: Senhor, estou atendendo ao seu chamado. Então, o Senhor já sabe que aceitaremos qualquer chamado que vier. Minha esposa e eu dissemos que não precisamos de um cargo elevado ou de uma posição de autoridade. Iremos humildemente aonde Ele nos levar, porque Ele sabe o que é melhor para nós como família e para a missão da igreja. Não se trata de posição. Por um lado, é uma situação de honra, e por outro lado, que privilégio servir ao Senhor. Eu viajei com você uma vez no Brasil por cerca de 10 dias. E a principal coisa que eu aprendi disso, que agora incorporo em muito do que faço, é o seu amor por 8,1 bilhões de pessoas. Você é a única pessoa que eu ouço que acompanha isso, porque eram 8 bilhões da última vez que soube. Agora estamos em um ponto a mais. Pensamos em 7,5 ou 7,3. Não me lembro em 2015. Então você acompanha isso? Sim, Por quê? porque para cada um deles, Cristo deu sua vida na cruz do Calvário. Portanto, para o céu, cada um é importante. Deveria ser para nós também. Para o episódio completo e outros vídeos que exploram mais a fundo a fé e a história dos adventistas do sétimo dia, visite o nosso canal oficial no YouTube. Nas remotas montanhas de Mindanao, a SULADS, uma organização sem fins lucrativos, começou uma jornada para elevar os povos indígenas por meio da educação e do desenvolvimento comunitário. Hoje nós vamos conhecer a visão e os sacrifícios iniciais desta iniciativa. Um projeto que continua a capacitar e transformar vidas em todo o país das Filipinas. No coração de Mindanao, em meio às suas paisagens deslumbrantes e culturas diversas, reside uma história de esperança, transformação e compromisso inabalável. Esta é a história dos SULADS. Fundados há mais de 60 anos, os SULADS, ou Serviços de Melhoria Socioeconômica, Alfabetização, Antropológicos e de Desenvolvimento, começaram com um sonho de 2 líderes cuja visão é elevar a vida das tribos indígenas nas Filipinas. O início do trabalho dos SULADS
é semelhante ao que chamamos de experiência de Pedro e Cornélio em Atos 10. Pedro recebeu uma visão, e Cornélio também recebeu uma visão. Assim, havia duas partes que receberam a mesma visão relacionada ao trabalho que iria começar. Os personagens envolvidos são Dato, Tibaloan e Sumbung, Ogdampaan. Esse é um lugar remoto no centro de Bukit Nun, lá nas terras interiores. O chefe Manubu Taylor. E o Napoleon Saguan Sr., o supervisor do jardim do Colégio Mount Imbi, há alguns anos atrás. Ambos receberam visões de que precisavam se encontrar. Eles tinham que se encontrar em algum lugar em Valência. E ambos chegaram ao mesmo lugar. E quando se viram, reconheceram imediatamente que eram as mesmas pessoas que haviam visto um ao outro em suas visões ou sonhos. Então, a mãe chamou a atenção do velho James Zachary, que há uma tribo de pessoas Manubu nas montanhas que está pedindo para construir escolas para educar as crianças. Missionários americanos do Mountain View College, incluindo Zachary, o Dr. Luiz e o Sr. Christensen, trabalharam com a equipe local para arrecadar fundos e enviar missionários estudantes para ensinar sobre o cristianismo nas regiões montanhosas de Bukit Nun, Filipinas. Nas décadas de 1970 e 1990, o programa missionário se expandiu para San Fernando, Valência e Quezon, em Bukit Nun. 8 escolas missionárias foram estabelecidas nessas áreas, incluindo Durian, Bulalang, Dao, Balaz, Usarayan, Mahayag, Santo Domingo e Dampaan. Então eu fui lá em 1975. Então, de 1975 a 1976, eu fui um missionário na escola missionária de Dampaan e Salumayag. 2 escolas missionárias, eu era o único, porque não tínhamos dinheiro na época. A situação financeira estava realmente ruim. Bem, os desafios durante aquele tempo eram muitos. Os desafios físicos eles estavam quase nus. O Menobus, e não conheciam práticas de saúde, nem latrinas, nem RC, nada. E claro, fomos nós que os ensinamos. Ainda me lembro de receber alguns sapatos dos Estados Unidos, sapatos com salto alto, e alguns deles usavam isso. Eles caminhavam como... Ainda me lembro que eles tiveram muitas torções por causa daqueles sapatos, então eles os jogaram fora e preferiram não usar sapatos nenhum. A ação dos ministérios prisionais resulta em vidas transformadas em Porto Rico. Batismos e cerimônias de casamento estão trazendo detentas e seus parentes para o reino de Deus. Aileen Lozada é esposa, mãe que ensina em casa seus 3 filhos e uma anciã na Igreja Adventista do 7º Dia de San Antônio, em Caguas, Porto Rico. Ela também é diretora de capelania e ministérios prisionais da Igreja Adventista na região leste de Porto Rico. Alguns anos atrás, Lozada sentiu o chamado para visitar um grupo de detentas em uma prisão próxima. Desde então, Lozada dedicou grande parte de seu tempo à sua paixão, cuidar das meninas, como ela as chama. Movida por profundo amor e compaixão, Lozada e outros oferecem regularmente apoio espiritual e estudam a Bíblia com as detentas. Babcock University, uma das maiores da Nigéria, celebra 150 anos da missão global da Igreja Adventista do 7º Dia. A Universidade Babcock realizou uma série de eventos especiais para marcar 150 anos da Missão Adventista Global, incluindo um evento com o tema Uma Jornada de Fé e Compromisso. A celebração contou com música, cores vibrantes e atividades comunitárias, destacando o legado missionário da Igreja. O programa incluiu música, testemunhos, recitais bíblicos e um serviço especial de sábado.
pioneiros e membros significativos da instituição foram homenageados. 7 jovens pregadores compartilharam mensagens sobre esforços missionários e a história da Igreja, enfatizando seu legado espiritual e missionário. Durante os eventos, um programa de alcance comunitário distribuiu cestas de alimentos, itens de higiene e roupas, abençoando viúvas e idosos. Pastor Cole Salih, junto com a esposa e filha Kayla, mudam para Hickory, Carolina do Norte, para servir na plantação de uma igreja Hmonga. Apoiado pelos ministérios adventistas de refugiados e imigrantes, a missão deles é capacitar a comunidade Hmong local e formar líderes para compartilhar o Evangelho. O pastor Koseili, sua esposa Terry e sua filha Kayla estão prestes a dar um salto de fé. Eles estão se mudando para Hickory, Carolina do Norte, para implantar uma igreja Hmong. O pastor Ko é um pastor Hmong vindo da Tailândia, e Terry coordena os ministérios adventistas de refugiados e imigrantes na América do Norte. O Ministério Adventista de Refugiados e Imigrantes foi lançado em 2009 pela divisão norte-americana. 2 anos depois, a oferta missionária da Escola Sabatina deu um verdadeiro impulso à implantação de igrejas. Permitiu que uma equipe de plantadores de igrejas, de 12 grupos linguísticos, motivasse grupos de famílias refugiadas e recém-assentadas. Nosso objetivo ao alcançar outras culturas é encontrar pessoas que Deus chamou e capacitá-las para alcançar o seu próprio povo. Esses consultores organizaram grupos em igrejas, orientaram seus líderes e os conectaram com as associações locais. Eles foram eficazes e as pessoas foram atraídas para Deus. Eles geralmente plantavam igrejas de forma bem-sucedida onde quer que fossem. Esse grupo sentiu o chamado para alcançar o seu povo. Com a ajuda do Espírito Santo, a obra começou a crescer rapidamente. O número de grupos linguísticos dobrou. O número de congregações de refugiados triplicou de 57 para 179. O número de membros quadruplicou, e tanto os batismos anuais como os dízimos aumentaram 8 vezes. Uma vez organizados em igrejas, eles logo começaram a alcançar suas comunidades. A oferta missionária da Escola Sabatina forneceu os recursos para as viagens e o treinamento sobre plantio de igrejas, em lugares onde não havia igreja, mas já havia começado o trabalho. Eles plantaram igrejas através de pequenos grupos e conseguiram alcançar suas comunidades. Esse trabalho cresceu tanto, mais do que eu jamais teria sonhado. O pastor Koseili plantou 3 igrejas Hmong até agora e está ajudando na implantação de uma 4ª congregação. Quando começamos a trabalhar com os Hmong aqui nos Estados Unidos, foi um desafio, porque uma vez que a pessoa se torna cristã, ela é afastada de sua família. Eles a renegam. Portanto, a menos que construamos um sistema de apoio, é muito difícil alguém abandonar a sua cultura, a sua família. O pastor Ko criou uma rede global Hmong, conectando os principais líderes e membros adventistas Hmong. Esses líderes se revezam na organização dos cultos semanais. À medida que a família Salih se muda para Hickory, eles sonham em estabelecer uma igreja nessa cidade e outra na cidade vizinha, Charlotte. Mas o segundo objetivo é estabelecer um centro de formação Hmong, um local onde possamos capacitar os nossos líderes para trabalharem aqui e em todo o mundo. E então, esse será o nosso sonho e o nosso objetivo. O pastor Ko, Terry e as igrejas de refugiados em toda a divisão norte-americana estão gratos a vocês, que através da generosa oferta missionária da Escola Sabatina, ajudaram a tornar tudo isso possível. Muitas igrejas começaram por causa da oferta missionária. E assim,
O trabalho entre os refugiados foi muito além do que imaginávamos quando começamos em 2009. Ore por esse trabalho missionário entre imigrantes e refugiados. Ore pela família Seile, enquanto eles plantam igrejas na Carolina do Norte. E obrigado por apoiar a oferta missionária, que ajuda a plantar igrejas em todo o mundo. O episódio desta semana da NN fica por aqui. Nos vemos na próxima semana com mais notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você sabia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um canal no YouTube onde você pode assistir a este e outros vídeos incríveis? Basta ir ao YouTube e procurar pela Igreja Adventista. Não esqueça de se inscrever para nunca mais perder um novo vídeo. Deixe um comentário ou um pedido de oração. Nós temos uma equipe dedicada a orar por você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Antes de nos despedirmos, eu deixo com você as boas notícias do livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Olha o que o texto diz. Deleite-se no Senhor, e Ele lhe concederá os desejos do seu coração. E lembre-se, você pode sempre visitar adventist.news para notícias e vídeos diários. Até a próxima vez, quando teremos mais notícias de fé, amor e esperança. Deus abençoe você e sua família e um abraço.